Olá, Calebs! Missão Caleb! Que bom! Que bom que você decidiu nas suas férias, quer sejam muitos dias, quer sejam alguns, não importa. Parabéns pela tua escolha de atuar como um evangelista, um Caleb. E lembre-se, aonde você pisar será terra de Caleb. Amém? Querido, você, assim como eu, que vai se envolver com a missão Caleb, não pode desconsiderar uma primeira verdade. Sem Deus, nada vai acontecer. Precisamos do poder do alto para que clamemos as boas novas de salvação. Precisamos de poder do alto para que as intempéries, as dificuldades, os problemas não sejam maiores do que a esperança que vamos ofertar. Lembre-se disso, você não está sozinho na missão Caleb. Talvez você se unirá na sua cabeça a 4.000, 10.000, 60.000, milhares de jovens, adultos, crianças em um só propósito. Mas antes disso, como diz 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por isso, não poderíamos começar uma missão Caleb sem antes nos consagrarmos. E é por isso que você recebeu a sua Bíblia de Caleb, que Bíblia top. Você recebeu uma jornada para fazer toda manhã. Já está fazendo? Continue. Mas tem algo que é seu, que não importa o tempo e a época, é a sua comunhão pessoal, o seu relacionamento com Deus. Vamos considerar um princípio da Bíblia que com certeza ajudará você a continuar firme na decisão de agir e atuar como Caleb. Porque, cá entre nós, o inimigo se levanta todas as vezes que nos colocamos nas mãos do Senhor. Mas se estamos nas mãos do Senhor, o inimigo não pode tocar, não pode fazer nada. Esta é uma segunda verdade que você não deve desconsiderar. Eu quero convidar você a ler na Bíblia como Deus capacita homens, mulheres, apesar deles olharem para si mesmos e pensarem, eu não dou conta. Já pensou isso? Já sentiu-se tão pequenininho que tudo era tão gigante? Quem sabe o que vamos ler na Bíblia agora vai ajudar você a entender que mais são os que estão conosco do que os que estão com os nossos problemas, com os nossos perseguidores. Vamos considerar na Bíblia algo que possa nos motivar? Eu convido você a ler comigo. Então pegue lá a sua Bíblia, a Bíblia de Caleb ou uma Bíblia que você tenha. Vamos ler juntos 1 do Samuel. Abra aí, 1 do Samuel, capítulo 17. Mas antes, eu quero orar com você. Vamos lá? Pegou sua Bíblia? Tudo ok? Então vamos orar. Querido Deus, graça te damos porque o Senhor permitiu que nós, imperfeitos, frágeis, pessoas sem merecimento, Deus, se olhar para nós não merecemos nada, mas quando olhamos para ti, o Senhor nos dá tudo, porque o Senhor nos torna benignos, embora sejamos pessoas ruins, maldosas. O Senhor vê o que temos de bom, embora às vezes só enxergamos o que temos de mal. Obrigado, Deus, por nos fazer enxergar que temos coisas boas. Obrigado, Deus, por nos valorizar, nos individualizar e nos tornar ímpares. Pessoas que o Senhor morreu individualmente por cada um. Pessoas que o Senhor convida individualmente porque sabe a realidade de cada um. Deus, queremos começar a missão Caleb imbuídos pelo Teu Espírito Santo. Por isso estamos orando, jejuando e agora, como já tem sido ocorrido em várias outras oportunidades, queremos ouvir Tua palavra. Fala conosco por meio da Bíblia, Deus. Derrama o Espírito Santo, o poder do alto. Fala conosco, Deus Espírito Santo. Fala no nosso coração agora. Sopra as palavras que vão fazer sentido para que saiamos desta mensagem diferentes de como iniciamos.
Que Deus fale tão poderosamente conosco, é o nosso pedido nesta oração, incluindo o perdão. Perdão pelos erros, perdão pelos pecados. E nós fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17. Já abriu? Já estava com ela aberta? Muito bem. Eu quero contar para você uma história que você já conhece de um Caleb. Caleb, sim. O nome dele é Davi. Mas eu quero te contar uma história. Davi não conseguiu se inscrever. Não conseguiu se inscrever na missão Caleb da época dele, não. Davi foi chamado para fazer várias atividades. Mas ele viu um exército. Igual você conhece um exército de Calebs. E Davi pensou assim: eu quero me inscrever. Eu quero entrar nessa missão. Eu quero estar inscrito. Quando ele procurou o irmão dele, que era o diretor jovem que fazia a inscrição do Caleb, o irmão dele olhou para ele assim de cima a baixo e falou: o que você quer, Davi? Você não tem idade para ser Caleb. O que você quer, Davi? Você não tem idade para estar nesse exército não, Davi. Tá arrumando problema, né? Davi, porque eu acho que Davi era baiano. Cá entre nós, eu acho que Davi falou: só vim fazer uma pergunta, se ainda tem blusa, se ainda tem kit. O irmão dele olhou para Davi e falou: Davi. Mas Davi, assim como você, era Caleb de coração. Davi não foi para a guerra. Davi não foi guerrear, mas ele estava lá na batalha. E de qual batalha que nós estamos falando? Você sabe. Davi chegou lá para entregar uns pães e os queijos que seu pai havia solicitado. Quando Davi chega lá na região a qual eles estavam em guerra, né? Na região do Vale de Socó, olha o que acontece. Davi chega e houve uns burburinhos, sabe? Haviam dois exércitos. Um estava gritando, e batia assim no escudo, e com a lança no chão, e fazia um compasso, uma percussão, e aquele barulho deixava o povo um pouco amedrontado. Mas do outro lado havia o exército de Israel, que também não fazia feio não, também fazia barulho com trombeta, de barulho eles eram bons. A questão é se eles eram bons para guerrear. Olha o que acontece naquela batalha. Abriu aí em 1 Samuel 17, leia o versículo 4. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Talvez na sua Bíblia dê a metragem, né? 2,90 metros. Eita, que homem alto! 2,90 metros é maior do que talvez a porta aí da sala que você está. Querido, Golias era alto. Golias tinha algumas coisas que amedrontavam. Primeiro, a altura. Segundo, ele era um guerreiro de Gate. Gate era talvez quem sabe aí, uma escola. Você bondoso, Gate era ali, sabe um Cine Bahia de procura de emprego? Gate só contratava guerreiros para vender os seus serviços. Os filisteus não tinham bons guerreiros não, mas foram lá e Gate pagaram para Golias. Golias, quanto é que você cobra para lutar pela gente? E Golias, ele era grandão, mas Golias tinha um problema na garganta, sabe? Porque ele tinha um pescoço assim meio para dentro. Golias não falava igual você fala, igual eu falo assim audivelmente, não. Golias era meio... Eu vou! Eu cobro! Golias falava assim. Bom, Golias era alguém que amedrontava. Lembra? 2,90 metros. Guerreiro. E olha o detalhe, leia o versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. 60 quilos. Meu amigo, a roupa de Golias pesava 60 quilos. Talvez pesava mais do que você, Caleb. Dava medo, não dava? Bom,
Você viu que Golias tinha capacete, escudo, armadura? É porque Golias, como toda guerra, representava uma categoria de guerreiros. Toda guerra, ela é dividida em infantaria, artilharia e cavalaria. Bom, cavalaria é fácil, né? Cavalos, aquelas carroças conduzidas por cavalos, trenós. Artilharia era aqueles homens que trabalhavam com lanças, arco e flecha e funda. Grave isso, funda. Você lembra dessa história da funda, né? Grave aí. Aqui na Bahia o pessoal chama de badog, né? Funda ou badog, esse instrumento, né? Que pode atirar projéteis. Infantaria era a categoria de Golias. Infante, homem de guerra, todo estruturado. Mas por que é importante nós sabermos isso, Caleb? Deixa eu te falar. A artilharia, ela olhava assim a cavalaria, mas não era tão fácil, né? Porque o cavalo desviava para cá, desviava para lá. Então, artilharia e cavalaria, a cavalaria ganhava. A cavalaria, em compensação, era difícil de ganhar da infantaria, porque o cavalo vinha, o infante fazia uma base, botava a lança, o escudo na frente e furava. Então, se fosse uma guerra entre infantaria e cavalaria, a infantaria ganhava. Se fosse uma guerra entre artilharia e cavalaria, a cavalaria ganhava. Mas aqui diz que Golias, ele era um homem de infantaria, escudo, lança. Já a infantaria não tinha condições de ganhar da artilharia. Ué, como assim? O que eu estou te dizendo é que se eu estivesse lá, meu amigo Caleb, eu ia dizer para Golias, não vá para essa batalha não. Golias, eu vou, porque eu sou forte. Mas ele não sabia que Davi tinha um segredo. Você sabe qual era o segredo de Davi? Talvez você pensa, Deus, e se Golias fosse Caleb também? E se Golias e Davi estivessem na mesma igreja, os dois banhados pelo Espírito Santo, você apostaria em Davi? A Bíblia diz que Davi era um menino. Davi era o Caleb que quando pediu a blusa dele, pediu tamanho PP Baby Look. Sabe, Golias era tão grandão que se Golias botasse a mão na cabecinha de Davi, Davi ficava, me solta, me solta, me solta. E Golias, você vem. É assim que Golias fala, mandaram um menino, eu jogarei sua carne para as aves. Só que Golias não sabia de um segredo de Davi. É o mesmo segredo, meu amigo Caleb, que Deus quer te mostrar. Sabe qual é o segredo? Deus, consagração, jornada. Abra sua Bíblia aí em Juízes capítulo 20. Mas não desmarque 1 Samuel não. Juízes capítulo 20. Você achou? Abra aí sua Bíblia em Juízes capítulo 20. Achou? Leia comigo o versículo 16. Olha que detalhe interessante. Juízes capítulo 20, versículo 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Davi tinha habilidade para acertar um fio de cabelo. Você acha que ele ia errar Golias? O povo, quando viu Golias, falou, ele é enorme, não vamos ganhar. Davi, quando viu Golias, ele é enorme, eu não tenho como errar. Se Davi tinha habilidade para acertar um fio de cabelo, você acha que Davi ia errar Golias? Por isso que eu te falo, se eu tivesse lá, eu ia gritar para Golias, ei, não vai não, o cara acerta um fio de cabelo, olha o seu tamanho, ele vai te acertar todo. Sabe o que é isso, meu amigo Caleb? Você tem habilidades que talvez estejam enterradas. É claro que Deus tem que estar no centro da nossa vida.
Mas naquela guerra, sempre foi Davi o mais preparado. Davi já havia treinado em urso e leão, ele dá o currículo para Saul. Saul fala, rapaz, ele é um homem de guerra. E Davi, eu também sou, eu acertei um urso. É, porque Davi era um menino. Mas olha o que acontece. Abra de novo lá em 1 Samuel capítulo 17. Aquela batalha tinha um quê a mais? Um detalhe que é para isso que você foi chamado. Davi não tinha roupa de Caleb, lembra? Quando ele foi se inscrever, não tinha mais vaga. Mas pegaram uma roupa de um outro Caleb, a de Saul, e quiseram dar para Davi. Quando Davi botou a armadura de Saul, ficou parecendo um pinguim, nem conseguia andar. Então Davi falou, não é esta roupa que eu tenho que usar. Não é este manto, não é esta armadura, porque eu sou Caleb, com roupa, sem roupa, com blusa, sem blusa, com kit. E olha o que Davi faz. Abra comigo aí em 1 Samuel capítulo 17. Leia comigo a partir do versículo 43. Olha o que Golias diz para Davi. Disse o filisteu a Davi, eu sou, né? Lembra? Sou algum cão para vires a mim com paus e pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi. Ellen White diz em Patriarcas e Profetas, havia ali uma batalha espiritual. Davi entendeu isso. Meu querido amigo Caleb, você foi chamado para uma missão e nunca foi só para você ter um kit. Nunca foi só para você fazer barulho, curtir suas férias. É uma batalha espiritual e com kit ou sem kit, você já está inscrito nessa missão. E olha o que acontece. Davi diz no versículo 44, vem a mim e darei a sua... Não, e ele disse a Davi, vem a mim e darei tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Olha o que Davi diz. Davi, porém, disse ao filisteu, nesse exato momento, aquela voz de menino sofre uma alteração. Enquanto Davi estava, deixa eu lutar, eu vou lutar por Deus, eu quero ser Caleb. O Espírito Santo reveste Davi e a voz de Davi muda. Davi começa dizendo, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti com a minha funda poderosa. Foi isso que estava escrito aí? A voz de Davi muda porque o Espírito Santo começa a revestir Davi. Meu amigo Caleb, talvez você se sinta um pequenino em face a um gigante que você enfrente. Até a sua voz às vezes emudece, o medo te paralisa. Mas assim como o mesmo Deus Espírito Santo derramou o Espírito Santo sobre Davi, batizou Davi, ele promete te batizar, Caleb. Você não precisa ter medo, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. E aquela voz de menino muda. E Davi agora diz, eu vou te vencer com a minha funda. Foi isso que Davi falou? Embora Davi tivesse habilidade de fundir bilário, acertava um fio de cabelo. Olha em que Davi se estribou. Olha em que Davi confiou. Ele diz, tu vens contra mim com espada e com lança, infantaria. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Davi nunca confiou na sua habilidade, embora a tivesse. Davi não confiou numa estratégia. Davi não confiou na sua jovialidade. Davi não confiou num kit. Davi confiou em Deus. Sabe, meu amigo Caleb, eu sei que você está enfrentando lutas. Sabe, meu amigo Caleb, eu sei que você vai enfrentar dificuldades. Vem cá. Eu sei que você tem enfrentado gigantes e não são de agora. Gigantes de muito tempo, gigantes na família, gigantes no trabalho, gigantes no relacionamento. Os gigantes estão se levantando, mas sempre foi você o escolhido para vencer. Davi olhou aquele gigante e não se amedrontou. Embora tivesse habilidades, Davi confiou em Deus.
E eu convido você a parar de confiar nos seus talentos, a esquecer as estratégias, feiras de saúde, cabide solidário. Estribe-se em Deus. Você tem habilidade. Talvez você tenha vindo de um lar no qual as pessoas tenham dito lá no seu lar: idiota, você não serve para nada, você não tem valor. E Deus está dizendo para você: nunca foi um gigante e você um pequenino. Sempre foi o contrário, sempre foi um gigante Davi contra um pequenino Golias. Não tem gigantes que se levantem contra você agora, na missão Caleb. Que Deus não seja maior. Querido Caleb, não é hora de desistir, não é hora de parar. É hora de vestir sua camisa de Caleb, segurar sua Bíblia de Caleb, colocar sua mochila e sair, ir e buscar, e correr com a sua funda na mão. E eu sei que você sabe, na hora que Davi lança aquela funda, Golias olhou a funda vinha lentamente, talvez nem fizesse barulho, mas para Davi, ele viu uma mão por trás da funda, era Deus. E de repente Davi viu que pela força gravitacional, pela física, aquela pedrinha nunca acertaria e faria um estrago no grande Golias. Mas quando Deus coloca a sua mão na pedrinha, a pedrinha começa a acelerar. E como um tiro certeiro, aquela pedrinha vai. Pum! E ocorre um silêncio. O exército dos filisteus que estavam silenciam. O gigante cai. Bum! Israel abre os olhos. E Davi sempre acreditou. E Davi corre para aquele gigante, pega a espada e completa a vitória. Você é um Caleb que não precisa temer os seus gigantes, porque mais são os que estão com você do que os que estão com o gigante. Nunca foi um gigante Golias contra um pequeno Davi. Sempre foi um gigante Davi contra um pequeno Golias. Qual é o gigante que você está enfrentando? Medo? Problemas financeiros? Decepções e tristezas? Nunca foram esses gigantes maiores do que teu Deus. Nunca foram maiores do que você. Você tem habilidades, você tem conhecimento, você tem todos os recursos para vencer. Por isso, Caleb, está na hora de se levantar. Está na hora de pegar sua espada, sua funda e sair gritando: eu sou Caleb. Eu sou Caleb. E em nome do Senhor dos Exércitos eu declaro: eu sou Caleb. Às vezes, as pessoas querem diminuir o nosso tamanho. Às vezes, o inimigo quer diminuir o nosso tamanho. Mas você ainda é gigante. A máxima ainda é verdadeira. Não diga para Deus o tamanho do seu gigante. Diga para o seu gigante o tamanho do seu Deus. Você é Caleb. Você é gigante. As circunstâncias nunca foram maiores do que você. Nunca foi o problema no seu casamento maior do que você. Nunca foi o problema financeiro maior do que você. Nunca foram seus pais, seus inimigos maiores do que você. Nada nem ninguém poderá separar você do amor de Cristo. Nada nem ninguém poderá diminuir o seu tamanho. Nada nem ninguém poderá diminuir o seu valor. Porque para Deus, Ele te faz um gigante. Não desista da missão. Não desista dos seus sonhos. Coloque sua roupa de Caleb e rume à vitória. Que o Senhor abençoe tua missão. Que o Senhor abençoe aonde você estiver.
Eu quero orar com você. Eu quero orar para que no seu coração saia o gigante que sempre esteve aí. Você aceita orar comigo? Dizem que quando a gente quer algo, a gente estende a mão assim. E quando a gente quer muito, a gente estende as duas. Você quer receber poder do alto? Você quer receber? Quer? Estenda suas mãos. E eu vou colocar a minha. Implorando a Deus, intercedendo a Deus, que Ele te abençoe. Querido Deus, estão assistindo este vídeo, Senhor. Calebes, gigantes, mas que as circunstâncias da vida, às vezes, Deus, faz desacreditar. Faz pensar que são pequeninos. Deus, eu intercedo por cada uma dessas vidas que vão assistir esse vídeo. Que o Senhor derrame teu Espírito Santo, Deus. Que o Senhor os torne gigantes perante os problemas, perante as dificuldades. E que na missão Caleb, aonde eles pisarem, seja a terra de Caleb. Abençoe a cada um. Derrama teu Espírito. Dê poder do alto. Visita o coração triste que chora e enxugue suas lágrimas. Visite o coração que está deprimido e dê novidade de vida. Visita os Calebes. Visita esta semana de oração para Calebes. Que o Espírito Santo os consagre, os separe para esta missão. Obrigado, Deus. Obrigado, obrigado. Perdoa os nossos pecados. Batiza-nos com teu Espírito. Torna-nos gigantes, hoje e sempre, para que possamos dizer: eu sou Caleb, eu sou Caleb. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que você seja Caleb, hoje e sempre. Um abraço. Tchau.